Bom dia. Estão bem? Animados? Para começar? O CIOSP? Não vou ficar aqui, que eu sou agitada, eu ando para lá e ando para cá. E é sempre uma emoção, né? Então vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a professora Sandra Calil Bussadori. Eu sou especialista em odontopediatria, mestre em materiais dentários, antigo materiais dentários, agora materiais odontológicos pela USP, doutor em odontopediatria pela USP, pós-doutor em pediatria pela Unifesp, sou bolsista de produtividade pelo CNPq, 1D, estou presidente da ABOPED, eleita, né, final do ano passado, assumo sexta-feira, professora dos programas de mestrado, doutorado e supervisora de pós-doc na Universidade 9 de Julho, que é conceito 6 da CAPES. Está dando um pouquinho de microfonia, não sei se dá para regular o som, por favor. E também titular das referidas universidades. Vamos lá. Eu escolhi esse tema sobre prevenção, não é, ao longo da vida do indivíduo, porque além de vivenciar isso no dia a dia, então essas são minhas citações, Bussadori, SK, eu sei que na odontologia, no Instagram, as pessoas me conhecem como Sandra Calil, mas as minhas citações de publicações são Bussadori SK. Né? Então, quem quiser os artigos, podem pedir também, mas as minhas citações são Bussadori SK. Né? Então, vamos lá, que é uma coisa importante, que é, sim, o caminho para o sucesso. Eu não vejo outra forma ao longo da minha carreira. E as pessoas me perguntam, puxa, mas você faz clínica? Sempre fiz. Desde o primeiro dia que eu me formei, eu montei meu consultório e sempre atendi. Não é? Mas as pessoas perguntam, mas como é que você consegue fazer isso? Não é? Sendo pesquisadora, raiz, porque também sou, mas sempre a minha pesquisa, eu sou líder de pesquisa clínica, sempre fui, apesar de ir para o laboratório também, mas a pesquisa clínica sempre me norteou. Não é? E as perguntas clínicas também. E talvez ao longo da minha carreira, e eu acho que é importante relatar isso para as pessoas, foi sempre perguntas que surgiram no dia a dia da prática clínica, que é uma coisa muito importante. E talvez esse seja o elo que eu tenho com essa geração. E quando eu digo nova geração, não tem nada a ver com idade, com etarismo, mas sim com conceitos, porque os conceitos e a prática clínica se renovam, não é, no dia a dia. Isso é muito importante, vocês precisam entender isso. É isso que é a base do sucesso, não é? Que é uma pergunta que sempre me fazem, como ter êxito, não é? Inclusive na odontopediatria, porque se tem um estigma, não é? Que a odontopediatria não dá dinheiro, não dá sucesso, que é uma grande inverdade isso. O sucesso é inerente com a prática de cada um, isso é um fato. Não é? E quem perceber isto sairá na frente sempre, 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 sempre. Isso é uma coisa importante que as pessoas precisam perceber. Não independe da especialidade que você abrace. Então, a prevenção em todas as áreas do conhecimento é a chave do sucesso. E eu vou mostrar isso para vocês. Não é? Então, quais são os pilares importantes hoje para nós termos sucesso? Não é? Isso precisa entender. Primeiro, humanização. Humanizar é muito importante em todas as áreas da saúde. E, infelizmente, muitos não perceberam. Não é? Então, humanizar, manejo do paciente, que, infelizmente, alguns perderam isso. Mas eu vejo que as pessoas estão buscando mais novamente isso e resgatando isso na sua prática clínica. Que bom! Que bom, eu fico muito, muito, muito feliz com isso. Muito mesmo. E vejo que esse é um caminho muito importante, não é? De todas as gerações.
E também a valorização das decisões partilhadas. Isso é fundamental. Com todos. Não dá mais para decidir sozinho. Você tem que decidir em equipe. Você precisa propagar e formar uma equipe, mesmo que você tenha um único equipamento. Não dá mais, gente. Você não tem sucesso. Isso é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos. Como é que você está prospectando a sua carreira? Isso vale especialmente para as mulheres. Até que idade você quer trabalhar? Até quando você quer trabalhar a sua profissão? Até os 80? Até os 90? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que você está prospectando a sua carreira? Isso é fundamental. Não é? Decidir com o seu paciente, porque lá na frente, não é, ele vai cobrar isso de você. Então, as decisões são partilhadas, sempre, claras e objetivas. Será que o que você está falando, o paciente está entendendo? Isso tem que ser claro e objetivo. Não é? A linguagem. Outra coisa importante que ninguém está dando muita atenção para isso. Práticas sustentáveis no dia a dia. O teu filho vai na escola que é sustentável. Você faz questão de colocar ele numa escola bilíngue, que tem práticas sustentáveis, mas e você? O teu consultório? Onde é que está no meio de tudo isso? Será que você tem práticas sustentáveis? Desde que você acorda até a hora que você dorme? Vocês já pararam para pensar nisso? Não é? Eu tenho falado isso há mais de 10 anos. Quando é que vocês vão parar para me escutar? Será que vocês vão parar para me escutar um dia? Não é? Então, preservar a natureza e a realidade atual. Porque, gente, vocês já começaram a entender o que essa geração valoriza? O que é que vocês valorizam? Não é? Será que a gente já entendeu o que é que vocês valorizam? Não sei. Tecnologias digitais e armazenamento de dados nas nuvens. Na nuvem, aliás, perdão. Vocês estão fazendo isso? Estão fazendo isso como profissionais da área da saúde? Estão? Estão ou não estão? Sim ou não? Sim ou não? Não, a maioria não está. Vai, fala a verdade. Isso é importante. E pesquisas pragmáticas. Isso aí é para quem é pesquisador, mas para quem não é também. Será que vocês estão trabalhando em consonância com a realidade? Estão? Estão. A realidade não é o que eu faço no meu consultório. Não é. Isso não é. Isso é egoísmo. Isso não é ciência. Tá legal? Eu faço assim, não existe. Não existe. Cuidado com isso, ok? E mais focada na prevenção para a família. Então, a prevenção não é de um jeito para o bebê e para a mãe e o pai é diferente, não, é para todo mundo. Porque se a mãe e o pai fizerem de um jeito, a criança nunca vai fazer do seu jeito, do jeito que você ensinou, se a família não faz. A família tem que fazer igual, ok? Então é isso, tem que mostrar. É isso que você tem que mostrar para a família. Para a família igual para todo mundo. Lá na região norte até a região sul. Lá nos Estados Unidos, na Austrália, tem que ser igual. Então, gente, esse é o nosso lema, rumo ao molar dos 100 anos. É isso, é sobre isso que nós vamos falar. Porque é a filosofia do menos é mais. Trabalhar com poucos materiais, mas materiais de qualidade. Não é aquele material, vou pagar menos porque é melhor. Não tem nada a ver com o preço, tem a ver com qualidade, não com quantidade. Não é para ter um montão, porque montão vence. É para ter menos, mas com qualidade. E o que significa ter qualidade, não é? Então, primeira coisa, o nosso paciente mudou. Mas, não sei se vocês viram, a OMS, a medicina, a odontologia, está diminuindo o uso racional das tecnologias na educação também. Também. Não dá mais para ser só assim. Nós e os nossos pacientes. Não dá para falar no vazio mais, gente.
e nem para educar assim. Dá para entender? Então, precisa entender que as novas formas de se comunicar se modificaram, sim, porém, não é? Nós temos que encontrar ajustes e entender melhor como é que nós vamos usar. Não é só colocar o filminho lá e deixar rodar. Não é isso, tá? É gamificação, é entendimento das ferramentas, é entender como nós vamos conhecer o nosso paciente, mas não é só deixar rodar um filminho lá para distrair. Não. Não é? É entender o estímulo e as formas remotas das ferramentas para o nosso benefício, ok? Orientações, aplicativos, mas de forma interativa para aplicarmos, mas também utilizarmos de forma racional, certo? Então, colaborando no entendimento e no resultado, precisa estudar. Não é só simplesmente largar lá, eu tenho no teto, eu tenho na frente, eu tenho ligado no meu computador. Não é isso. Hoje existem programas interativos que ligam a ferramenta para os pais, para a criança e para o seu controle em termos de dados no seu consultório. Aí sim, são formas diferentes de utilizar. Então aqui é um meio, não é, de atualizar decisões compartilhadas com a família, porque daí você tem meios de entender. Sou eu que estou dizendo isso? Não, são as ferramentas, são aplicativos que você controla a prevenção, são aplicativos nos softwares de alinhadores, de softwares ortodônticos, ortopédicos. Gente, é uma nova fase da odontologia. Vocês estão preparados para isso? É isso que vai ser daqui para frente. Então, é isso que já está se ensinando nas universidades do mundo todo. Não é mais do jeito só mecânico. É diferente. Tanto na forma de se comunicar com o seu paciente, como também na forma do diagnóstico. Ah, mas o diagnóstico padrão ouro na literatura é o clínico. Eu já trabalho com o meu paciente com nome e sobrenome. Eu quero fazer o diagnóstico. Ah, qual é a doença mais prevalente na odontologia ainda? É a doença cárie. Ok. Ah, mas eu faço o diagnóstico clínico. Claro, você faz o diagnóstico da mancha branca, não é? Mas eu não quero mais trabalhar com a mancha branca. Eu quero rumo ao molar dos 100 anos. Certo? Eu quero trabalhar antes da mancha branca. Antes. Vocês entenderam? Quando há perda de minerais. Então, para mim, não interessa já ter a mancha branca. Eu quero trabalhar com ferramentas antes da mancha branca. Então, esse é o dentista do futuro. Esse é aquele dentista que encara os desafios da odontologia moderna antes da mancha branca. Porque eu quero que meu dente dure mais. E por que é que a gente está errando sempre nas mesmas coisas, gente? Por que que a incidência de novas lesões de cárie? Eu venho aqui falar da mesma coisa. Por que é que o nosso paciente, o dentista, continua tratando das consequências da doença cárie? Ele é extremamente mecanizado. Tanto é que o que mais interessa o dentista, o que que é? O tratamento. Ele acha que ele tratar da doença vai trazer mais dinheiro para ele. Estou errada, gente? Fala para mim. Eu não estou errada. Sendo que o que deveria é que ele investisse em programas de prevenção. É isso que vai dar dinheiro para ele, gente. Em todas as especialidades. Então, primeiro passo. Vamos trabalhar no conceito do 0 aos 100 anos. Porque o desafio não é só a doença cárie. É a erosão, é o envelhecimento precoce, é a depressão, é o fluxo salivar. Isso é o panorama atual da odontologia. Né? E o conceito mudou. É CPI, é cárie na primeira infância, tá legal? Não é mais cárie de mamadeira, cárie rampante. Então vamos começar pela terminologia, CPI. Outra coisa, vamos trabalhar com
índices validados, ICEDAS, não é? O CARISCARE, que a gente vai avaliar. Então, nós vamos trabalhar com o índice e atividade da doença, inserindo o meu paciente, não é? E no diagnóstico também trabalhando com ferramentas digitais. Ai, mas a primeira coisa que você pensa, você fala, ai, ela é louca, isso é caro. Não é isso que você pensa? Fala para mim. Ah, eu não posso ter. Fala que não é isso que você pensa. Lá no fundinho, não é isso que você pensou? Só que na universidade vocês já estão tendo isso, gente. E claro que você pode ter sim. Porque daí o dentista fala, ah, não dá. Eu vou fazer o quê? Harmonização. Não é nada contra isso. Não é nada disso. Não é sobre isso. É sobre a cabeça do dentista. Porque se você quiser, você vai lá, né, e aluga. Não tem nada a ver, porque daí no dia da coisa você aluga uma máquina, né? Então não é isso, é o pensamento, é a cabeça. Não tem nada a ver. Porque se você não compra, você aluga. Concorda comigo, gente? Para. Então você pode sim. Porque aqui você mensura os desgastes, você oferece para o seu paciente um outro tipo de análise de dados, tá bem? Vocês estão me entendendo? Então o meu diagnóstico é clínico e digital. É isso que eu vou oferecer para o meu paciente, porque eu quero mensurar e quantificar os desgastes. Porque, gente, não é só lesão de cárie, é lesão de cárie, é HMI, é DMH, é erosão. Então eu tenho que quantificar. Eu tenho que ter todos os dados armazenados na nuvem. É isso que eu tenho que ter. Não é? Então o CARISCARE, que é esse índice, a roda que você vai mostrar para o seu paciente, ele avalia o paciente em baixo e alto risco. Ok? Entenderam? Estão me entendendo? Sim? Então ele vai analisar. Então isso aqui está lá no manual da Colgate, tá? Que eu escrevi, está disponível para vocês, para você mostrar para o teu paciente. Não é? Então esses são os fatores protetores e os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Social, médico, comportamental. Quais são os cuidados? Dental. Quais são os fatores adicionais para as crianças? E o alto risco e o baixo risco. O que vai proteger e o que você vai ter de risco. Você vai mostrar para o teu paciente. Então, gente, precisa cobrar consulta. Vocês não são abridores de dentes, vocês são devolutores de saúde, é o primeiro passo. A primeira consulta você vai analisar tudo isso. E não é só para criança, não, é para a família. Você é um dentista que vai acolher a família. Então, não é? Nós vamos chamar o paciente, fazer uma consulta prévia, conhecer o paciente, analisar, entender e conhecer o paciente, fazer o diagnóstico clínico, visual e também digital e depois estabelecer o risco, a atividade e os retornos. Bom, retornos semestrais já não funcionam mais, tá legal? Eu já vou dar a receita de bolo, tá? Retornos semestrais já não funcionam mais. Não funcionam mais há muito tempo. Quem faz retorno semestral não funciona, tem falhas, não é? Os retornos são trimestrais ou mensais de acordo com o risco e atividade de cada paciente, ok? É isso que você vai apresentar para o seu paciente. Como assim? Sou eu que estou dizendo? Não, é a literatura que está apontando. Não é? Faz muito tempo que eu faço isso. Depois, se vocês quiserem os artigos, é só me escrever. E aqui o NICE, não é? Que é o consenso em relação à experiência. 3 meses ou 1 mês para os pacientes com alta atividade da doença, ok? Olha lá. Sempre. Não é? E, assim, no máximo, nos pacientes, aqueles pacientes bem com lesão de cárie, pacientes que têm riscos transitórios, que se drogam, que fumam vape, pacientes que sofrem bullying direto, pacientes que têm transformações hormonais, controle vigilante, sempre. Não tem sucesso se não houver controles periódicos, ok? Esse é o sucesso da prevenção. Então, vamos lá.
o protocolo preventivo, como é que nós vamos fazer? Anotem aí, paciente de baixo risco, que eu estabeleci na minha consulta, dando e fazendo uma interação com a família, ou com o meu paciente, que tem de 0 a 100 anos, porque é aquele paciente que vai ser meu, eu vou fidelizar o meu paciente. Eu vou prescrever o creme dental com 1.100 ppm de flúor, fazer as instruções preventivas de higiene oral e dieta e retornos trimestrais. Meu paciente não tem risco, eu vou fazer retornos trimestrais? Claro, porque eu sou um parceiro dessa família e eu vou me comprometer com ela. Então, é assim que eu vou trabalhar. Porque mesmo sendo um paciente de baixo risco, os riscos são transitórios, ok? Uma receitinha de bolo. Então, aqui é um manual, não é? Que você abre, acesso aberto na Maria Luísa. Tem a prescrição de cremes dentais da Ana Cecília e das meninas, da Mari, da Raquel, que eu escrevi o prefácio, é muito legal. Tem que mostrar para os pacientes. E aí eu aconselho, vou voltar aqui, tá? A vocês terem essa ficha, porque essa é a pergunta número 1 do consultório. Qual creme dental que eu devo usar? Eu devo usar o enxaguante bucal? Eu preciso usar o fio dental? Claro que tem que usar o fio dental. Nós publicamos um artigo, por exemplo, que a criança que não usa fio dental, olha lá, ó, tem uma razão de chance quase 9 vezes maior de ter mau hálito. E é uma coisa que o dentista quase não aborda com o paciente, não é? Sabe, tem vergonha de falar, fala da lesão de cárie, ensina a escovar, mas não insiste no fio dental e não fala de mau hálito ou de halitose. Eu tenho um protocolo específico para halitose, né? E assim por diante. Então, é importante, sim, não é? Inclusive as publicações. Então, vamos lá. E a escova? De acordo com a faixa etária, macia e extra macia. Não é? Sempre. Para nós, desde a criança até o adulto. E outra coisa importante, eu mudei meu conceito sobre a escova elétrica depois que nós publicamos esse artigo, quando nós fizemos essa revisão aí, e eu vi que de 2020 para cá, porque antes eu indicava só para pacientes com deficiência, mas eu vi que a remoção do biofilme em crianças era igual ou melhor. Então, estudar faz com que nós façamos a revisão dos nossos conceitos. Portanto, quando os pais me perguntam se pode usar em crianças, claro que sim, é igual ou até melhor. Não é? E é uma experiência motivacional, divertida e interativa. Não é? E aí sim também você pode baixar, não deixe de baixar o e-book, é gratuito, está no site, não é? E vocês realmente podem mostrar e falar para os pais. Isso é muito importante. Não é? E qual creme dental indicar? Tanto na fase preventiva ou curativa. De acordo com a Associação Brasileira de Odontopediatria, que é a ABOPED, e também dos médicos, nós vamos indicar creme dental com flúor. O que vai variar é a quantidade. Isto é um fato. Se nós estivermos diante de famílias veganas ou que não queiram, essa é uma opção de cada família. O importante é que nós saibamos indicar. Aí você pode indicar o creme dental sem flúor, mas a nossa recomendação é creme dental fluoretado. Não é? E aí sim, pacientes que têm halitose, não é? Halitose, nós indicamos cremes dentais à base de fluoreto estanoso, ok? Então vamos lá. E aí qual que é o nosso protocolo? Protege os lábios. Nós fazemos a profilaxia desde o bebê até o adulto, a profilaxia 1, ou com, aqui no caso, com o Airflow, não é? Que são pós aqui ou com clímpulo de glicina ou de hidroxiapatita, que é o Flash Peer, ou com o pó específico do Airflow. Não sei se vocês já trabalharam.
porque são partículas menores que agridem menos. Então, o eritritol, que é uma tecnologia específica, é maravilhoso, não é? Não sei se vocês já trabalharam. É outro estágio de profilaxia. É uma evolução muito maior, não é? É outro nível. E a profilaxia 2, que aí eu já entro com a bioatividade, não é? E aí nesse caso específico, só aplico o verniz de flúor onde interessa, certo? Que é nos molares e nos incisivos. Acabou aquilo de aplicar flúor na boca toda, ok? Molares e incisivos. Então esse é o primeiro protocolo. Aí no primeiro mês eu faço, não é? O isolamento relativo e aplico onde interessa. E daí no segundo e no terceiro mês, porque geralmente eu tenho molares em irrompimento, tanto descido quanto permanente. Então esse é o primeiro protocolo. Olha lá, tá vendo? Só onde interessa para nós, molares e incisivos. Também tem o e-book no site da Colgate, acesso gratuito. E aí depois, quando tiver lesão de cárie, que é o protocolo de médio risco, no caso, eu já faço a prescrição do creme dental, peço um diário alimentar de 3 dias e faço as instruções de higiene oral e dieta. Aí eu já entro com creme dental bioativo, não é? Aí eu entro com creme dental da Elmex e começo a trabalhar na fase de devolução de saúde, vedando as cavidades com cimento de ionômero de vidro, não é? Entrando, analisando o código do ICEDAS e com os conceitos de mínima intervenção. E já parto para retornos bimestrais, certo? Olha lá. Veja, aqui é o tipo de lesão que afasta a paciente do consultório, onde você perde paciente. Porque, nesse caso específico, você restaura a falha. Então, muitas vezes aqui, ou você lixa e aplica um diaminofluoreto de prata, ou você pode colocar, lixar e colocar um verniz de flúor e ir controlando com creme dental fluoretado, ok? Então, são as duas técnicas propostas na literatura, né? Quando tem lesão de cárie. Né? Veja, lembra da filosofia menos é mais? O protocolo se repete, tá vendo? Então, aqui já, por exemplo, no Clean Joy, na profilaxia 2, eu já tenho nanohidroxiapatita, partículas de flúor. Veja, os protocolos continuam os mesmos, não mudaram, mas eu já entro com a bioatividade aqui, com nanopartículas. Então, o meu paciente, ele já vem para fazer isso, só que a cada 2 meses. E eu não uso bicarbonato aqui. Eu também, nas partículas do pó, já entro com uma outra filosofia. Então, aqui o jato não é contínuo. É uma outra coisa que nós temos que prestar atenção, justamente porque eu estou trabalhando com crianças, ok? Olha lá, aqui já muda um pouco. Eu não faço os 3 meses, eu já faço o controle a cada 6 meses. Isso tudo está descrito nesse manual do Durafat na Colgate. Então, eu faço a dose de ataque e daí, uma vez por mês, eu intercalo verniz de flúor e verniz de clorexidina. Eu já entro com o verniz de clorexidina. Então, isso tudo está descrito de forma gratuita para vocês. Antes não tinha isso, tá legal? Olha lá, que é esse manual. Então, veja aqui, só com a profilaxia, porque a queixa aqui dos pais era estética. Então, a devolução de saúde estética deve caminhar lado a lado, na fase preventiva e também remineralizadora. Porque aqui, além de tudo, eu tenho um monte de mancha branca. Eu tenho um componente estético associado. E aqui eu trabalhei com uma resina com efeito camaleão. Uma resina
unicromática, certo? Que mascara e copia o fundo da resina, da estrutura, aliás. Olha lá, tá vendo? Então, com uma única cor. Então, eu trabalho aqui também com uma resina unicromática associada ao verniz de flúor, remineralizando as lesões. Então, não é uma coisa estanque, só trabalho com a profilaxia e o verniz. Trabalho vedando as cavidades, trabalho com uma resina unicromática e também devolvendo a saúde. Então, essa é uma fase de recuperação da autoestima. Vocês estão entendendo? Não é uma coisa estanque. Eu tenho que recuperar a autoestima da família também. É aí que você vai ganhar o seu paciente e que ele vai te indicar outros pacientes também, né? E aí sim, é um protocolo de alto risco agora, porque é aquele paciente que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo e misturado. Eu tenho que continuo prescrevendo creme dental, controlando a dieta, motivando meu paciente. Esse é o paciente que eu considero mais difícil. Mas é aquele que a hora que você consegue trazer para você, ele não te larga nunca mais. Você fideliza esse paciente. E ele é o que te traz mais clientes. Porque no fundo, é aquele paciente boca a boca que vai te trazer mais retorno. Então, e assim, essa instrução de higiene oral é direto, não é só uma única vez, é sempre. E não é só com a criança, é com a família. Não adianta a família ficar direto no WhatsApp lá, ou ficar direto no celular, não dá. Você precisa motivar a família. Se a família não estiver motivada, você não tem sucesso. Então, vocês entenderam a profundidade da coisa? Senão você não fideliza o paciente. Isso é muito importante. E olha o que acontece. Se você não conseguir isso, você se frustra, né? E essa fase de devolução de saúde de materiais bioativos é fundamental. E muitos não percebem isso, não entendem que esses detalhes é que vão fazer a diferença. Então, o diagnóstico é muito importante. O seu poder de convencimento. E aí você se pergunta, puxa, por que ele tem sucesso e eu não? E aí, muitas vezes, você se frustra. E a frustração nessa geração atual, que vive, né? É muito marcante. Porque tudo é muito imediatista, né? O querer conseguir, o querer ter, é muito volátil. Não é? Então, é a frustração de não ter, porque essa parte muito atual, assim, de ter e não conseguir. E eu acho que o Instagram, as redes sociais, gera essa ansiedade muito nas pessoas. Porque a pessoa vê o outro tendo sucesso, acha que todo mundo tem sucesso rápido. E não é assim. A carreira é construída. É o passo a passo, não tem outro jeito, gente, não tem. É o dia a dia, porque no fundo as pessoas querem as mesmas coisas. Não tem como, tá legal? Então olha lá, olha só. Então veja só, é o mesmo protocolo, é igual, tá? Só que o que vai fazer a diferença é o cuidar, é a atenção, é saber se está tudo bem. Né? É aquela experiência que você nota, né? Essa é a diferença. Então, olha lá, é você dar a escova, é você mostrar, é você fazer. E o mais importante, né? É ter essa experiência. Né? Isso tudo tem que estar embutido. Quando eu comprei, né, o Airflow, eu falei, nossa, eu falei, gente, faz muita diferença. Falei, eu ainda continuo extremamente motivada, porque eu falo, gente, é um investimento e tanto, é caro, mas vale a pena. Eu falo, putz, que legal, eu estava lá sentada assistindo a aula, vendo, nossa, que massa, né? Eu falo, nossa, eu ainda continuo motivada, uau, assim, a minha profissão é demais, sabe? É isso que faz o dia a dia da gente ser diferente.
Fala, não, eu quero pesquisar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E assim, e aí eu falo, gente, como é que as pessoas não se motivam, né? Aqui é o que tem lá, assim, eu não escondo nada, sabe? O que eu sei, eu quero mesmo é passar para os outros, eu quero que se propague, e eu já fiz um protocolo novo, eu falo, não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e aqui eu estou mostrando que dá para fazer sim, e dá para fazer diferente, e dá para você ganhar com prevenção. Eu falo, gente, como descobriram isso, né? Então, nessa fase, eu motivo, uso verniz, mostro, não é? E HMI é extremamente desafiadora, não é? A HMI ainda é uma incógnita para nós. A dessensibilização, os protocolos, não é? E como que a gente vai fazer isso, não é? Porque nós vamos usar os materiais bioativos, fazer essa dessensibilização, utilizar selantes resinosos, materiais ionoméricos, sim, e mais do que as coroas de aço. E olha, gente, eu sei que está todo mundo filmando isso, mas as bandas ortodônticas é sim uma saída forte para nós, para proteger essa estrutura. Mas, gente, pelo amor de Deus, não assim, ó. O que é que vocês estão rindo, hein? Vocês estão rindo? Ó, não é a banda, o ionômero e a falta de adaptação, porque senão precisa a banda estar muito, 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 muito bem adaptada. Então tem que ser ionômero bom, banda boa, fazer direito, fazer muito bem, porque senão aquela HMI com banda vira exo, tá legal? Não é? E aqui, ó, para mim, HMI, mesmo leve, é retorno mensal. Eu sou chata com HMI. Né? Eu sou chata, e aqui a profilaxia 2 já mudou, tá? É com material bioativo, mesmo, raiz. E aí eu prefiro trabalhar com a M-Paste, a base de CPP-ACP, que é o que tem evidência mais forte na literatura, tá bom? A profilaxia 2, aí eu troco por um creme bioativo. E entro já com creme bioativo para os pais. Porque a HMI dói. Se for moderada ou severa, dói, tá? Então, eu entro com Papacari, claro. Eu inventei o Papacari, mas porque nós acabamos de fazer um trabalho, um estudo, por conta da desproteinização. Né? Eu vou entrar em detalhes aí depois, só falando no Papacari, em outros locais, mas aumenta a adesão. É por isso, melhora a adesão do material. Nós acabamos de fazer um estudo sobre isso, em HMIs, né, moderada e severa. Isso é um dado novo, né? Acabamos de fazer um ensaio clínico controlado aleatorizado, que eu trago aí em primeira mão, mas ionômeros bons, resinas boas, adesivos universais, que vai melhorar, porque esse é o nosso problema, adesão em HMI, por conta do esmalte que falta proteína. Tá? Então, eu entro com um protocolo remineralizador, intercalando verniz de flúor e clorexidina, entro com laser para dessensibilização, e aí com os materiais, não é, que tem esse efeito bioativo, que pode ser qualquer um deles. Então, eu fiz a profilaxia 2 com a M-Paste, que pode ter flúor ou não, e aí eu dou a panelinha da tia Sandrinha, que pode ser a de vocês, 4 colheres para os pais aplicarem uma vez por dia durante 30 dias em casa, que até pode ser o Durafat. E termino a minha apresentação com esse artigo aqui da Soraya, que não está morando mais no Brasil, mas que é pontual.
pontual, onde ela diz que os retornos, porque mais importante que tudo isso são os retornos periódicos. O paciente tem que voltar em todas as especialidades para fazer as rechamadas e prevenção. Tudo isso que eu falei não vale de nada na dentística, na pério, no implante, na odontopediatria, na prótese. Paciente que tem prótese tem que fazer prevenção. Sempre, não é? Nos retornos, estabelecer os retornos. Se o teu paciente não voltar, a chance de insucesso é muito grande, tá legal? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada, que são os meus livros, esses de lesões orais. Eu vou estar por aí, vou estar na grade oficial no sábado, falando de manchas, de tratamento estético para as manchas, que é um problema para nós, não só HMI, mas os defeitos na formação do esmalte. Acho que por tudo isso aí que nós vivemos, agradeço demais pela Colgate, aqui estão os meus contatos. Muito, muito, muito obrigada pela atenção. Valeu, turma, e espero que vocês desfrutem do congresso. Muito obrigada, estou à disposição se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Valeu.